A OAB do Paraná enviou uma nota lamentando a morte de uma advogada junto com a filha. As duas morreram em um acidente quando uma fossa feita sobre o piso de uma cozinha em que elas estavam desabou. As duas caíram de uma altura de 10 metros. A equipe da RIC TV esteve no local e acompanhou o trabalho das equipes de resgate. Esse acidente aconteceu na cidade de Corbélia. Foram mais de 3 horas na tentativa de salvar a vida das duas. Mas, infelizmente, elas não resistiram. Veja só. A fita indica que o espaço segue isolado. Um dia após a tragédia, Edson está inconformado. Ele é vizinho das vítimas e conta que recebeu a notícia de um familiar. E foi uma das primeiras pessoas a chegarem no local. O primo dela ligou para mim para ir ali ver, porque ele estava fora da cidade. E daí viu o irmão dela lá chorando lá. Daí fiquei sem ação. Ainda que pensei, liguei para o SAMU, né? Para o SAMU vir, porque o poço era fundo. E não tinha o que eu fazer na hora ali, né? Liguei para o SAMU, mas veio urgente, vieram bem na hora. Edson e a família têm comércios e moram ao lado de onde a tragédia aconteceu. A esposa de Nair estava em casa quando a estrutura caiu, mas conta que desta vez não ouviu nada, mas que não é a primeira que a área desaba. Barulho nós não ouvimos, né, na hora que aconteceu o acidente ali. Mas assim, a casa estava bem deteriorada, né? Há uns anos atrás a gente estava aqui na sala e de repente a gente ouviu um barulho enorme, até pensamos que fosse um acidente na rua. E quando nós fomos ver, era uma parte da casa ali que tinha caído. O piso que cedeu ficava em cima de uma fossa, dentro de um dos cômodos da casa. Elisandra Pereira da Silva e sua mãe, Ercília Soares, teriam caído juntas, no buraco que tem mais de 10 metros de profundidade. Por volta das 4 horas da tarde de quinta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado pelo SAMU. Grande aparato foi montado para o resgate. Equipes do SAMU, SIAT e Defesa Civil atuaram juntas e depois de mais de 3 horas de trabalho intenso, com a dificuldade dos escombros, elas foram retiradas, porém sem vida. O primeiro chamado que entrou foi para a Brigada Comunitária, através do SAMU, que 2 vítimas tinham caído em um poço, né, ou uma fossa, eles não sabiam identificar certo o que era. Né? Então a nossa equipe da Brigada Comunitária foi a primeira a chegar no local. Chegando no local, eles verificaram que supostamente tinha 2 vítimas no local, né? Não conseguiam ter acesso, mas eles escutavam a voz. Eles não sabem dizer se era de 1 ou 2 pessoas, eles escutavam a voz. Como eles observaram que era complexo, eles acionaram o Cascavel. Então, chegando a equipe de Cascavel, rapidamente teve acesso ao primeiro socorrista. Né? O primeiro socorrista teve acesso porque escutavam, após verificar a presença de gás ou não. Né? Então, verificando que não tinha gás tóxico, o primeiro socorrista tentou abordar para ver se conseguia visualizar a vítima. Chegando lá embaixo do poço lá, eles verificaram que não conseguia ter acesso à vítima devido a grandes estruturas. Então já foi montado um sistema para retirar esses móveis, esses entulhos, para ter acesso à vítima. A Defesa Civil interditou a área preliminarmente e ela deve permanecer assim até que todo o processo seja concluído. Uma vistoria prévia nas localidades que são vizinhas a este prédio. Foram feitas essas vistorias que identificaram que não há risco para aqueles que moram e trabalham nessas localidades. Ao final de toda essa investigação, um laudo técnico deve ser emitido. Além da Defesa Civil, a Secretaria de Obras também dá o suporte com equipe técnica para a formulação do laudo. Foi uma tragédia que toda a comunidade de Corbélia está em luto e a prefeitura em si está prestando todo o apoio necessário e a questão da interdição partiu por parte do Defesa Civil com os bombeiros. A gente entrou ali, fez a interdição e estamos aguardando o laudo. Apesar da estrutura ser antiga, nenhum chamado prévio havia sido feito para vistoria no local. O Corpo de Bombeiros não faz vistoria em residência unifamiliar. Então, para ter uma vistoria pela Defesa Civil Municipal ou pelo Corpo de Bombeiros, tem que ter alguma denúncia, né, que oferece através do Ministério Público ou através da Corpo de Bombeiros mesmo, para ir ao local para fazer a vistoria.
né? Então não tinha nenhuma informação que essa estrutura podia trazer risco. Clóvis foi prefeito na cidade entre os anos de 1997 até 2004 e conta que, assim como essa casa com fossa, outras estão com esse mesmo risco. Ali, pelo que se sabe, haviam mais de um esgoto, que antigamente eram poços para a retirada de água, enquanto não havia a rede municipal da Sanepar. E isso acontecia, que eu acredito que isso é um crime até, porque mais de uma centena de poços foram transformados em esgoto sanitário. E isso aí, esse problema ainda pode acontecer com muitas famílias aqui em Corbélia. Segundo a Sanepar, hoje em Corbélia, 88% da rede tem a cobertura de esgoto. Por isso, há a possibilidade de outras áreas terem o mesmo risco. Então, a orientação é que, em qualquer dúvida, os moradores comuniquem à prefeitura. A gente já vem atuando na questão desse suporte em fechamento de fossas, poços antigos, que o munícipe pode estar se dirigindo à Secretaria de Obras ou à Defesa Civil e passar a relatar o que está acontecendo, e a gente vai lá e presta todo o suporte. Elisandra Pereira da Silva era advogada. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Cascavel, emitiu nota lamentando a morte dela e de sua mãe, Ercília Soares. Elisandra ainda era estudante do programa de pós-graduação em Ciências Contábeis no campus da UniOeste em Toledo, que também lamentou profundamente a perda dela e de sua mãe. E a Polícia Científica, em nota, informou que estão sendo realizados ainda exames para depois liberarem os corpos. Já sobre o laudo do local, ele será feito e encaminhado às autoridades policiais. A Polícia Civil até emitiu uma nota agora há pouco, dizendo que aguarda a conclusão do laudo pericial para fornecer maiores detalhes acerca dos fatos. A Polícia de Corbélia informa ainda que, de acordo com o levantamento e as informações preliminares lá do local, o fato trata-se de um acidente. Porém, foi instaurado também procedimento na delegacia para apurar as circunstâncias e as condições em que se deu esse acidente, bem como a causa e ainda eventual responsabilidade. Como diz o Maurício Ruiz aqui no YouTube, Nader, desculpa, mas a fossa não foi construída sob a cozinha, e sim a cozinha que foi construída em cima da fossa.